tempo de celebrar aqueles que acordam antes do sol nascer, que dedicam todo o seu esforço ao poder transformador da lavoura, que semeiam inovação para colher resultados cada vez mais expressivos e que garantem que o alimento nunca falte nas nossas mesas. Para a Monsoy, é motivo de orgulho ser uma grande parceira dos produtores rurais. E é por isso que fazemos questão de sempre estar ao seu lado. No dia de hoje, nossa homenagem vai a todos esses heróis do campo. E foi um dia negativo para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, perdas até importantes, acima de 10 pontos nos principais vencimentos. Agora a gente precisa entender basicamente o que motivou essa queda nas cotações e se de alguma forma o cenário muda, né? Afinal de contas a gente vinha aí de um mercado um pouco mais animado, a soja já atingindo aquele patamar dos $9 por bushel, tentando se sustentar acima desse patamar, daí veio esse dia de hoje levando de volta as cotações para baixo aí dos $9. A gente vai conversar agora com o Camilo Motter, direto lá da Granoeste, lá em Cascavel, no Paraná, no oeste do Paraná, para contar para a gente o que ele verificou, o que ele entendeu de movimentação lá em Chicago, esse dia negativo por lá. Afinal de contas, o motivo foi dado, imagino que ontem, no final da tarde. É isso, seu Camilo? Seja bem-vindo. É isso mesmo, Alexander. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham, nos assistem aí por este importante canal de informações agrícolas, que é o Notícias Agrícolas. Realmente, ontem à tardinha, o governo americano, através do Departamento de Agricultura, surpreendeu o mercado com uma melhora expressiva nas avaliações de campo. As lavouras, tanto de milho quanto de soja, tidas como boas e excelentes, aumentaram em percentuais, se posicionando aí com 72% de lavouras boas e excelentes. É uma melhora expressiva para esse adiantado da estação. Nós estamos aí em final de julho, não é? Quando geralmente as lavouras têm muito mais peripécias do que propriamente ganhos em qualidade, né? Geralmente é um período em que, sobretudo na soja, existe alguma perda de qualidade das lavouras, porque elas vão avançando e vai determinando o ciclo, e elas geralmente não chegam à colheita com um percentual tão alto nesta categoria, que é a principal de boas e excelentes, né? Agora, há um longo caminho pela frente ainda, né? Mas o impacto hoje foi bastante negativo. Aliás, ninguém esperava uma melhora tão expressiva, né? Então o impacto foi bastante negativo hoje e as cotações perderam aí de 9 a 12 pontos nos principais vencimentos. Agora, eu não acredito que isso seja definitivo. Há um longo caminho pela frente. Veja que apenas 76% das lavouras estão em fase de floração. Eu falo apenas porque há um longo caminho pela frente, mas é claro que está muito à frente do ano passado. Ano passado, nessa mesma época do ano, estava com 52% das lavouras em floração, este ano 76%. Então há um ritmo ou um adiantado muito maior do que o ano passado. Estamos muito mais adiantados na evolução das lavouras. E também 43% em formação de vagens. Então, há ainda um longo caminho pela frente neste período, que é o período de floração, formação de vagens e ainda pela frente o período de formação dos grãos, que essas três etapas são as mais críticas para a determinação da produtividade. Então, eu diria que estamos longe de ainda dizer que a safra está garantida, porque precisamos acompanhar e o clima vai ser muito importante daqui para frente, até o final de agosto, início de setembro. Então, não dá ainda para dizer que os ovos estão contados, não. Então, o senhor citou aí floração, formação de vagens, e nem começou ainda o período de enchimento de grãos, que são fases que ainda dependem de um bom clima. Isso significa mais quanto tempo para frente para a gente ter efetivamente uma safra consolidada, sem interferência aí mais no mercado climático, seu Camilo? Olha, sendo otimista e contando
notando que as lavouras estão bastante adiantadas, eu diria pelo menos uns 35 a 40 dias. Mas, se a gente observar que tem lavouras que ainda não entraram na fase de floração, aí 20 e poucos por cento ainda não entraram na fase de floração, a gente pode imaginar de 45 a 50 dias ainda para você ter todas as lavouras mais ou menos já finalizado o seu ciclo reprodutivo. Mas o mercado... Então, final de agosto até o final de agosto é um período importante, mas eu diria, devemos aguardar mesmo para concluir a evolução de todas as lavouras até 15, 20 de setembro. Mas o mercado climático continua tendo influência em cima desse desenvolvimento das lavouras? O grande impacto climático é até a virada de agosto para setembro. Tá. Daí para frente, eu diria, vai funcionar muito aquela observação até onde os olhos dos climatologistas conseguem enxergar, também é importante, portanto, mais 10 a 15 dias pela frente, né? Mas final de agosto já se consegue ter um pouquinho o panorama do clima para início de setembro. Então, o mercado climático mais agudo mesmo é até a virada de agosto para setembro. Muito bem. Agora, a informação que eu imagino seja a mais importante dessa questão de acompanhamento do desenvolvimento das lavouras é que teremos uma oferta, quem sabe, em ascensão, né, até nos Estados Unidos, em relação ao que estava se projetando inicialmente. Isso chega a ser um problema, seu Camilo? Isso pode impedir, de alguma forma, um avanço dos preços? Ou a demanda chinesa pela soja americana se sobrepõe a esse fator da oferta nesse momento? Eu penso que essa tua observação final ela é mais importante. A minha visão, pelo menos, é de que mesmo que haja, e talvez o relatório de agosto, que é o primeiro com avaliação de campo, possa trazer um número maior que o 112,5 que foi a última avaliação de safra no relatório de oferta e demanda de julho, né? Mesmo que esse relatório de agosto venha com algo mais expressivo em termos de produção, vamos imaginar 114,5 milhões de toneladas, eu acredito ainda que a demanda chinesa vai ser muito importante pela frente. Portanto, a minha preocupação em termos de preço não é uma eventual produção maior nos Estados Unidos, porque ela pode ser um pouco maior, mas não tão maior a ponto de assustar o mercado. Ela pode ser um pouco maior, mas nós já estamos trabalhando com produtividade muito alta. Quer dizer, qualquer problema climático pela frente que imponha alguma perda de produção, de produtividade, vamos imaginar nos números finais lá em outubro, setembro, outubro, digamos, as avaliações de setembro, já algum número de colheita em outubro pode determinar, vamos dizer, alguma perda, e isso vai ser muito expressivo para jogar o mercado para cima, né? O mercado vem trabalhando com uma safra cheia, 112 a 113 milhões. Se ela vier com 114, vamos imaginar, excepcionalmente até 115, isso não vai ser expressivo para derrubar preços. O que nós estamos vendo hoje é uma oscilação em cima de um patamar até bastante interessante, que é ao redor de $9 em Chicago, né? É um número que a gente já vinha lutando para alcançar e foi alcançado, porque a gente vinha com um número muito mais 8,50, 8,60, né? Pois é, mas essa queda... A demanda chinesa... Oi? Essa queda de hoje muda de alguma forma esse patamar, o senhor acredita? Ou não? A demanda vai fazer voltar? Eu não acredito. Eu diria que estamos oscilando dentro de uma faixa nova que atingimos, que é esta faixa ao redor de 9. Eu não acredito que isso determine, essa é uma visão pessoal minha, eu não acredito que isso determine uma tendência do mercado buscar novamente no curto prazo 8,50. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai continuar trabalhando num patamar, nesse novo patamar que é ao redor de 9, aguardando ainda num momento de riscos de clima ainda, porque a safra está no campo e entra no período crítico de evolução e determinação de produtividade, não é? Então ele vai ficar oscilando nesses patamares, mas com muito atento a alguma possível também inversão de clima que possa determinar alguma perda no decorrer. Então o mercado vai oscilar entre
essa oscilação, digamos, positiva de clima para alguma oscilação negativa no decorrer. Eu acho que em termos de clima é isso. O fator principal, talvez, no momento, seja exatamente clima. Mas eu diria, a demanda chinesa foi bastante acentuada nesse mês de julho e eu acho que ela vai continuar até um pouco melhor no decorrer. Neste início de semana, nós não tivemos anúncio de novas vendas para a China, mas isso não preocupa, porque nós tivemos algumas vendas bastante interessantes durante julho, e eu acho que ela volta a se firmar mais na medida em que o Brasil sai de cena, na medida em que o Brasil praticamente esgota suas chances de negócios no exterior, os preços domésticos começam a se sobressair sobre a paridade internacional, e os lotes remanescentes vão ter melhor mercado aqui dentro no Brasil do que na exportação. Então, os chineses, claro, com soja 15, 20 dólares mais barato do que a soja brasileira, obviamente que, apesar das tensões e agravamento das tensões dos últimos dias, com fechamento de consulados, tanto chineses dos Estados Unidos, quanto a China fechou consulado norte-americano em alguma região da China. Apesar da elevação dessas tensões, a China não tem outra saída a não ser comprar soja dos norte-americanos. E esta tendência eu acho que continua, porque eles devem comprar cerca de 14 milhões de toneladas a mais neste ano, 96 milhões de toneladas, talvez ainda mais. Não vamos nos assustar se aproximar muito dos 100 milhões de toneladas, que é um número almejado que nós nunca atingimos. Houve previsões de que a China importaria 100 milhões, mas, primeiramente, com o advento da febre suína africana e depois com a Covid, esses números ficaram um pouco abandonados. Mas há uma retomada muito franca, muito sólida do alojamento de suínos na China. E isso pode implicar numa demanda ainda maior do que esta prevista de 96 milhões de toneladas para este ano. Portanto, eu não vejo e não temo nenhuma inversão significativa de preços no decorrer. Eu acho que o mercado adquiriu esse novo patamar ao redor de 9 e claro, há a possibilidade de ainda revés climático no decorrer, a gente vai ter que ficar atento. Algumas regiões norte-americanas estão com algum déficit de umidade. É claro que isso tudo dentro de uma certa normalidade. Quando a gente fala normalidade, não significa perfeição. Normalidade é um clima médio histórico e uma evolução média histórica. E nós estamos dentro dessa normalidade, com algumas regiões do meio oeste americano recebendo alguma influência de clima mais quente e seco. Mas nada expressivo. E as chuvas que ocorreram nas últimas 2 semanas foram muito interessantes para o USA reavaliar para cima a condição da safra lá, né? Quer dizer, uma mudança no rumo dos preços, ela seria dada principalmente por uma questão climática prejudicando a safra americana, mas se continuar benéfico, já está meio que precificado. Isso a gente entendeu. Agora, a demanda chinesa, ela continuaria dando rumo aí para os preços no mercado lá em Chicago, mesmo que ela continue da forma que ela vem vindo, aos poucos e sempre, seu Camilo? Eu acredito que sim, porque eles vão ter que se devotar à prospecção de lotes nos Estados Unidos. Nós, no último ano, se você voltar a 2 anos atrás, nós tivemos um crescente de embarques nos meses típicos de entre-safra no Brasil, setembro, outubro, novembro, dezembro até janeiro. Ano passado batemos recordes, em cada um desses meses a gente bateu o recorde de exportação. Se você pegar o setembro do ano passado, teve recorde histórico de embarques de soja brasileira. O outubro a mesma coisa, o novembro a mesma coisa. Cada um destes meses especificamente. O setembro comparado com o setembro de todos os anos anteriores, o outubro com o outubro dos anos anteriores, o novembro com os novembros de anos anteriores. Se você pegar nessa forma, você vai ver que esses meses bateram os seus próprios recordes de todos os anos anteriores, né? Mas o ano passado nós tivemos e este ano nós vamos exportar pelo menos
talvez 12, 13 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Só que nós batemos recordes históricos considerando todos os meses, recordes mensais históricos considerando todos os meses. Maio nós tivemos 15,5 milhões de toneladas, junho 14 ou 15, o abril teve 13, 14 milhões de toneladas, eu não tenho os números bem exatos agora, mas nós batemos os recordes mensais de toda a história de embarques de soja no Brasil. Portanto, nós vamos exportar o recorde anual brasileiro será batido neste ano, com 86, 88 milhões de toneladas, contra algo como do ano passado, deixa eu até ver o número aqui, o ano passado nós exportamos 75 milhões de toneladas. Então nós podemos bater 13, 14 a mais do que o ano passado, que já foi um recorde histórico, né? Uhum. Mas veja que houve uma concentração neste primeiro semestre. O primeiro semestre desse ano concentrou embarques historicamente altos, né? Portanto, nós vamos caminhar para um período de entre-safra com baixo volume de exportações, né? E não vamos atingir os níveis do ano passado. Então, eu vejo que há uma necessidade de a China comprar aí um volume razoável nos Estados Unidos. Como ela não esteve presente lá, vai ter que se fazer presente no decorrer. Que ela não vai contar com essa é a minha avaliação. Que ela não vai poder contar com essa soja no mercado interno. Daí o senhor falou uma coisa importante, que é a questão aí da valorização do interior para tentar segurar essa soja, que isso viria a acontecer. Já está acontecendo, seu Camilo? Sim, em muitas regiões. Veja um dado importante. Houve uma elevação bem significativa dos prêmios nos últimos dias. Hoje se fala em prêmios nos portos brasileiros, vamos falar aqui de Paranaguá principalmente, de 150 a 160 acima de Chicago. São os melhores prêmios do ano. E os prêmios subiram muito nos últimos dias. Prêmio contribui para a formação de um preço internacional. Prêmio mais Chicago me dá o preço internacional. Apesar desta alta de prêmios, portanto, do preço internacional para a soja brasileira, mesmo assim, os preços dos portos não estão tão competitivos como em muitas regiões do interior. Se eu pegar mesmo o oeste do Paraná, é possível hoje que haja compradores não de grande quantidade, de pequenas quantidades, mas vai comprando aqui e ali, até porque não existe muita disponibilidade. Talvez de 112, 113 é possível se encontrar, contra 117 no porto. Este preço de interior aqui, base Cascavel, ele já é superior ao preço base porto. Preço de paridade, comparativo paridade, porque eu tenho aí em torno de R$ 6,50 a R$ 7,00 de frete. Portanto, me daria uns 110 aqui. Então, já está se vivendo em algumas regiões esse preço acima de paridade internacional. E veja que nós estamos ainda cedo na nossa temporada, né? Nós estamos falando de final de julho. Pois é. Estamos entrando em agosto. Temos ainda todo o período, tipicamente entre safra no Brasil, é outubro, novembro, dezembro, janeiro, eventualmente, né? Mas janeiro já começa a entrar soja nova, oeste do Paraná. Mas aí temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses do ano pela frente. Portanto, há uma antecipação do período de entre-safra, dada esta aceleração da comercialização que houve este ano. Claro que há muito produto ainda para fluir para os portos brasileiros e vamos ter embarques pela frente que vão continuar a acontecer. Mas isso é porque a nossa logística ela não comporta mais do que esses volumes que nós atingimos recordes aí de 13, 14, 15 milhões em cada um dos meses mais cheios de embarques, né? Então agora vai se estendendo essa programação, eventualmente até para setembro ou outubro. Mas em geral são negócios já realizados, cuja logística vai acontecendo agora de forma um pouco mais tardia,
mas de forma também programada para que acontecesse de forma mais tardia, né? Agora, seu Camilo, Mas quando o senhor... preços de interior em alta, né? Tá, mas quando o senhor coloca essa alta do prêmio acontecendo, 150 até 160 pontos aí de alta em relação ao preço de Chicago, como é que a gente entende isso? Tem uma demanda de exportação acontecendo ou é só um ajuste aí para nesses eventuais momentos de queda lá em Chicago? Bom, aí são diversos fatores que podem estar acontecendo. Alguns deles são ainda cobertura de alguma posição necessária para embarques, né? Ponto número 1. Ponto número 2, eventuais novas operações que vão acontecendo, né? E ponto número 3, eu diria que há nichos de mercado, e aí poderia se incluir também nessas novas operações. Mas existe uma demanda ainda acontecendo para exportação. E na medida que os prêmios vão subindo, algum interesse lá fora pode acontecer mesmo com preços mais altos, né? Mas é uma Você tendência... veja um dado interessante, por exemplo. O Brasil pode ter alguns nichos de mercado que esses compradores querem comprar soja brasileira e não vão pegar soja americana nem argentina, né? Então vão pegar soja brasileira. E isso vai continuar acontecendo alguns negócios esporádicos. É o caso do México, por exemplo. Ele prefere pagar uma soja, eventualmente, em algum momento dos Estados Unidos. O México importa 4, 5 milhões de toneladas de soja, basicamente dos Estados Unidos. Ele vai pagar mais alto no Golfo do México porque está do lado, ele tem um frete marítimo bem menor, né? Então isso ocorre, o Brasil não consegue vender soja, ou esporadicamente vai vender a soja para o México, que é um grande mercado importador, né? Mas a soja norte-americana está do lado, né? Uhum. Agora, então facilita muito, mesmo pagando mais caro na soja, mas você tem um combo entre frete e preço da soja que acaba ficando mais condizente, né? Uhum. Agora, é uma tendência essa alta dos prêmios ou já estamos perto de um teto aí, na sua opinião? Não, eles podem subir mais. Esses ajustes de posição nos portos, eventuais negócios de interesse de algum comprador específico, ele vai continuar acontecendo. Eu não me assustaria se os prêmios chegassem a 180, 190 a 200 daqui para novembro, dezembro. Não vejo nada de anormal nisso, né? Nenhuma anormalidade. Mas, paralelamente, nós vamos ver preços internos também se firmando acima de paridade. E eu estou falando aqui acima de paridade e não estou falando acima dos preços de hoje. Porque, claro, você pode ver um câmbio se acomodando muito mais baixo, né? E até, eventualmente, Chicago se acomodando e você dizer, os preços lá no final de julho foram maiores do que hoje em outubro, digamos, né? Mas os preços de paridade os preços internos vão estar acima de paridade em outubro, novembro, com certeza, e eu diria até de forma muito expressiva. Claro que, se olhar num pano geral aí, a gente pode dizer que os preços lá na frente vão estar mais altos do que hoje, até em reais. Essa é uma tendência que possa acontecer. Mas eu prefiro usar a expressão preços internos acima dos preços de paridade internacional para aquele momento. Mas a tendência é de que tenhamos preços internos em reais acima do que estão hoje por causa dessa necessidade. Mas veja, pode a economia retomar, pode as reformas do Congresso Nacional avançarem de forma significativa e a taxa de câmbio cair aí de forma expressiva também. Existem muitas consultorias avaliando um câmbio ao redor de 5 ou até 4,70, 80 para o final do ano. Isso seria um jogo bruto e pesado na formação do preço interno, que vai implicar em mudanças. Isto combinado com uma possível estabilização dos preços em Chicago, você teria uma acomodação bastante significativa do preço de exportação, né? Mas tudo isso veremos. O fato é, eu não vejo muitas razões para preços caírem em Chicago. Vejo boas razões para o preço se firmar desses patamares até para um pouco mais daqui para o final do ano e início do ano que vem. E vejo que câmbio também não existe muitas razões, em princípio, para cair muito. Ele já caiu e se postou ao redor de um patamar que eu acho que é bastante condizente para o atual momento. Então, preços internos podem se firmar um pouco mais da escassez de produto que vemos aí pela frente.
Nem a entrada da safra o senhor vê como uma possível razão aí de queda nos preços em Chicago, a entrada da safra americana? Não vejo como uma forma... Claro que sempre isso gera um certo impacto negativo. Tem aquela barrigada. Mas me parece que esse não é um ano para a gente apostar muito nessa linha. Tá. Porque eu acredito que é óbvio que a gente vai ter que acompanhar muito a partir dos próximos dias, quando começa a sair dados da safra de vendas da nova safra, e esse vai ser um número importante para a gente acompanhar. Porque se a venda de safra na exportação, especialmente, ele vai ser um número baixo, isso pode significar que há uma pressão de vendas de safra nova. Agora, se ele já é um volume bastante comprometido com exportações, aí sim o produtor não vai acelerar muito as vendas e vai se preocupar em entregar o que já vendeu e também as tradings em embarcar o que já está comprometido. E seria um bom sinal se houver um bom volume já comprometido de venda nova. Mas eu prefiro apostar nos estoques que estão relativamente acomodados, depois de 24 milhões, recorde histórico da última temporada, né? Ele deve cair aí para esses 12, 11, 12, 13, algo assim, né? E uma safra que ainda não é possível a gente falar em recomposição de estoques, né? Safra americana que estava apostada ao redor de 120, 122 milhões, cai para 96 na última e agora esta 112, 113 milhões. Então ainda não dá para celebrar um reinício de recomposição de estoques muito significativos pela frente. Então eu não vejo muita pressão com a entrada de safra nova. Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações de mercado aí, que justificam essas movimentações que a gente vê todo dia no mercado, nas cotações, né, na formação de preços no mercado lá em Chicago. Volte sempre, seu Camilo. Valeu, meu caro Alexandre. Abraço a você, abraço a todos. Até a próxima. Um grande abraço. Tá aí, Camilo Motter, Granoeste Corretora, conversando com a gente, analisando o mercado e trazendo a sua perspectiva positiva para os preços da soja daqui para frente. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela o vencimento agosto, fechando aí com quase 10 pontos de baixa a 8 dólares e 96 centes por bushel. Setembro, 8,87 perdendo 11 pontos, novembro 8,87 perdendo 12 pontos mais 25 e o janeiro 8 dólares e 93 centes por bushel, uma queda aí de 12 pontos. Vamos ao milho. Milho também no vermelho, setembro 3 dólares e 20, queda de 5 pontos, dezembro 3,30, queda de 4,5, março 3 dólares e 41 centes por bushel, queda de 4 pontos mais 25. E o maio, 3 dólares e 48 centes por bushel, uma queda de 3,5 pontos. E para finalizar, o trigo. Para setembro, 5,23, caindo 4 pontos mais 25. Para dezembro, 5,30, queda de 4 pontos e meio. Para março, 5,37, queda de 4 pontos e meio. Para maio, 5 dólares e 41 centes por bushel, recuando 4 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente mostrou para vocês um dia negativo, portanto, para as negociações. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.